Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Ótimo. Vamos estudar então? Bem, essa é uma das 8 bem-aventuranças que Jesus nos deixou e talvez uma das mais belas e profundas. Obrigada. Quando Jesus falou a respeito, ali no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, quando ele destaca bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, esse verão, esse ver a Deus nos atiça a curiosidade, né? Por que esses verão? Porque não sentirão, ou compreenderão, ou captarão Deus, ou tocarão em Deus. Por que essa estratégia? Essa pureza? Então vamos estudar para a gente entender um pouquinho. Está lá em Mateus 5. Para cá, para cá. Vamos lá. Ô Fabline, seja puro de coração aí para poder passar aqui. Né? Aí, veja bem. O primeiro passo é nós entendermos o que significa essa pureza. É sempre bom a gente compreender. Bom, o próprio nome já diz, limpo, sem impureza, livre de elementos heterogêneos, imaculado, né? Mas duas grandes palavras que nos ajudam na compreensão dessa pureza de coração é a questão da simplicidade e da verdade. Guardem bem essas duas palavras que nós precisaremos muito delas. Ser simples e ser verdadeiro. Ser simples até que é fácil. Mas acho que ser verdadeiro o tempo todo já não é tão fácil, né? Não que sejamos figuras falsas, mas a verdade, às vezes, nós não temos domínio completo dela para vivenciarmos isso no nosso dia a dia. Quem é que sabe toda a verdade? Né? Isso, Jesus sabe, né? E devem ter muitos outros aí que sabem também. Aí, estudando um pouco mais, a gente começou a entender que essa pureza de coração, que é também uma pureza de sentimentos simples e de sentimentos verdadeiros, tem a ver, sim, com a pureza espiritual. Essa pureza espiritual, ela é uma opção de vida. Você escolhe se você quer ser essa pessoa simples e verdadeira ou não. E a partir do momento que você escolhe, a motivação surge naturalmente. Então você escolhe se você terá uma conduta ética, moral, espiritual, social, sexual, gastronômica, humana. É uma opção sua, como foi comentado na questão anterior, nós temos o livre-arbítrio. Bom, primeiro passo, nós já podemos dar com bastante facilidade, optar pela simplicidade e pelo sentimento verdadeiro, ok? Bom, se nós pesquisarmos um pouco mais em outras literaturas, até lá do Antigo Testamento, nós vamos encontrar que essa busca pela pureza não é uma coisa só do Novo Testamento. Lá em Salmos, como existia toda aquela questão da busca pelo sagrado, né, de subir ao monte, nós encontramos lá a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha o reforço: aquele que não entrega a sua alma à vaidade, que é o mesmo que dizer que a pessoa é simples. E aquele que não jura enganosamente, que é o mesmo que dizer que a pessoa é verdadeira. Então, reforçando aí as ideias de simplicidade e de verdade. Outra parte também, lá em Tito, nós encontramos que tudo é puro para os que são puros. Às vezes a gente tem até o hábito, né, de uma pessoa assim muito condescendente e misericordiosa, que fala uma coisa que todas as pessoas estão vendo que é uma coisa triste, aí a pessoa fala, coitado, né? Aí a gente diz, é porque você é uma pessoa pura, né? Você olha com olhos puros, não vê maldade, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então, lá em Tito diz assim: mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Tudo tem uma maldade.
Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então, se nós entendermos verdadeiramente essa pureza, dentro do sentido de simplicidade e de verdade e de transparência, nós temos muita sabedoria aí nessas duas palavras. Não tem vaidade, não mente, não jura enganosamente e não tem a consciência contaminada. Até aí tudo bem. Mas como é que nós vamos saber se a nossa consciência é contaminada? E como é que nós saberemos em que momento nós contaminamos a nossa consciência se nós ainda não conhecemos toda a verdade? Vamos caminhar. Os pré-socráticos já se preocupavam com isso, principalmente Parmênides, que dizia assim, ó, são necessários princípios intelectuais puros na condução do pensamento e do poder mental, imprescindíveis para a interação com o uno ou imóvel. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que podemos encontrar essa pureza de raciocínio para acessarmos a verdade se nós desenvolvermos a nossa intelectualidade na direção daquilo que é ético, correto, moral. Que seja uma conduta em direção às coisas boas, lúcidas, de bom senso, que não nos confundem, que não nos deixam em agonia, mas que também, às vezes, nos tiram do conforto ou da zona de conforto. Então, nós já temos aí grandes pilares importantes. Caminho para essa pureza, pureza de coração, simplicidade, verdade, transparência e desenvolvimento intelectual para que na direção certa, para que nós não tenhamos uma consciência maculada, heterogênea, poluída. Tudo bem até aí? Então vamos. Aí Sócrates já nos dá, né, o caminho e diz assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Às vezes nós ficamos muito interessados em saber quem é o outro, né? Mas acho que o primeiro passo é saber quem nós somos. E aí Platão traz assim, que do conceito de verdade elaborou uma filosofia idealista, alicerçada na conduta ética da sociedade para atingir o bem. Isso significa livrar a condição humana da obscuridade, que é o mito que ele faz da questão da caverna interior. Opa, olha aí. Luz no fim do túnel. Que não é o trem vindo em direção, nesse caso é luz mesmo. Nesse aspecto, a pureza nos traz a ideia de sair da obscuridade, de sair da escuridão, de sair da sombra, de sair daquela confusão onde a gente olha e às vezes não vê a luz direito e nos parece uma figura estranha, porque nós não conseguimos entender, porque não temos luminosidade suficiente para entender que aquilo é apenas o reflexo de um galho na parede da caverna. Então, retomando, simplicidade, verdade, consciência limpa, né? Transparência, consciência limpa, desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência. Mas para isso, nós precisamos gerar essa luz interior de forma que as trevas que existem em nós sejam capazes de serem limpas, né? De serem eliminadas, para que essas sombras, essas coisas estranhas, não nos confundam na hora de tomar alguma decisão ou na hora de evoluir. Para a criança que começa a dormir e ouve um som, um barulho, ou um galho batendo na janela, ou uma sombra, pode ser um fantasma, um monstro, qualquer coisa, não é? Mas para o adulto, ele já sabe que pode ser um galho, uma sombra, uma coisa assim, ele liga a luz, vai lá ver o que é e resolve. Porque o adulto já chegou ao ponto de entender o que é que está acontecendo. Já para a criança, às vezes, isso pode ser sinal de uma noite de terror. Então, vamos limpar aí nossa caverna interior. Aí, veja bem, outro processo importante na busca por essa pureza é a relação com o ambiente onde nós estamos vivendo.
Então, os estoicos, eles pregavam uma vida asceta e estoica, caracterizada pela interiorização e relação íntima com os ditames da natureza ou divindade, livre de paixões, desejos, ansiedades pessoais. Isso fazia com que eles buscassem uma pureza de alma para que eles entendessem o que é que acontecia ao redor. Por que chovia, por que não chovia, por que vinha sol, por que a lavoura crescia, por que não crescia, por que tinha enchente, por que não tinha, por que tinha terremoto. Então, com isso, eles conseguiam entender, por meio da iluminação interior, o que é que significava todas aquelas mudanças exteriores. E aí, enquanto os ocidentais buscavam o céu, os orientais buscavam o nirvana por meio do conhecimento interior, mais conhecido como meditação ou estado de não-mente, que muitos fazem. Caminhando ainda em busca, né, saindo aí da parte da contemplação, para nós, a pureza cristã é uma vida plena em harmonia com o Pai, em harmonia com Deus. Bom, esse desenho aí tem muitas explicações, mas não é o caso agora. Mas, dentro da busca de bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, o caminho é buscar essa sintonia, essa harmonia com os ditames divinos, para nós conseguirmos enxergar alguma coisa. Então, vamos ver como é que isso é feito. Primeiro passo, eliminar os obstáculos. Mas isso não é fácil. Receitas são muitas, o Evangelho está aí. Mas se nós começarmos a buscar alguns exemplos de pessoas que tentaram eliminar essa obscuridade, essa escuridão, essa sombra, e sair dessa zona de conforto, nós enxergamos diversos modelos. Olha lá, Davi não estava lá no conforto, só cuidando das ovelhas, e o que ele teve que fazer? Teve que ir lá derrubar um gigante, né? Que é uma coisa que a gente faz todo dia de manhã, derrubar um gigante. Às vezes nós mesmos somos os gigantes para derrubar a gente da cama, né? Que não quer levantar cedo para ir trabalhar, né? Aí são os gigantes que nós derrotamos todos os dias, né? Na verdade, não derrotamos, nós movemos, né? E aí, os problemas do dia a dia, que são todos desafios de aprendizagem. Olha Moisés, tranquilo lá, vestido de faraó, lá no Egito, tranquilo. O que ele teve que fazer? Viajar pelo deserto. Saiu da zona de conforto, tinha uma tarefa importante. Paulo, no luxo do cargo político, caiu do cavalo, foi para o deserto, teve que passar até o fim dos seus dias levando a boa nova. Olha Jesus, né, ali nos braços de Maria, tranquilo, né, multiplicando as coisas, ajudando o pai na marcenaria. Onde é que ele foi parar? Né? Todos eles sofreram, mas o sentimento puro forneceu a força de tal forma que eles mudaram a história, mudaram a realidade deles, mudaram a forma de pensar, e essa mudança de forma nos exerce influência até hoje. Então vamos parar para pensar. Será que eu não estou numa zona de conforto? Não está tudo lindo, maravilhoso, tudo bom? Que nada, tá? As coisas estão difíceis. Só que aí, às vezes, a gente acha que isso, para nós, que esses probleminhas que a gente tem, essas coisinhas, desafios do dia a dia, isso é, às vezes, só vaidade. E correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Mas o que é que nós estamos fazendo de verdade para levar essa iluminação por onde nós passarmos? E, principalmente, o que é que nós estamos fazendo pela nossa própria iluminação? Aí, a gente precisa entender que ser impuro tem as suas desvantagens. Ser confuso, ter a mente, às vezes, com ideias que não nos ajudam muito, ter o coração repleto de maldades, né, de vaidade, gera ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que você projetar a sua mente no futuro, pensar uma coisa ruim que você, às vezes, nem vai dar conta de fazer, e não quer fazer, aí você puxa aquele futuro para o presente e fala assim, meu Deus, eu tenho que carregar tudo isso, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Aí o negócio está lá na frente, você já está sofrendo agora. Não é? A infidelidade, pensamento puro, ou pensamento impuro, né? Já olha para um outro com olhos malvados.
Aí você, não, mas eu estou olhando com olhos bons. Mas esse bom não é bom, é mau, né? O estresse, a pressão desnecessária, não saber usar o estresse a seu favor. Já pensou se o foguete ficasse olhando para o turbo e falasse assim, esfria, esfria turbo? Quando é que ele ia subir? Ele iria subir nunca, né? Então, tem que usar esse fogo para subir. As intrigas, as fofocas, as maledicências. Gente desocupada, às vezes, no ambiente de trabalho, não tem o que fazer, fica falando da vida alheia. A ira, ficar nervoso. Ah, mas se eu não ficar nervoso aqui, nada resolve. Então, eu tenho que criar um personagem de ira, de raiva, para ficar bravo, para as coisas andarem. O que é isso? Vai ter um infarto qualquer hora e continua do mesmo jeito. Então, não precisa de nada disso, além de criar um clima ruim, né? A questão da violência, que é muito gerada pelo medo. Então, a impureza traz todos esses prejuízos, né? O desespero, que é o medo do que virá. Olha a sombra na caverna. E a maledicência, mais conhecida como fofoca. Não pensem que só mulheres fazem isso, os homens também fazem. Segundo estudos, em menor quantidade, mas o pouco que eles falam são terríveis e mortais e, às vezes, não tem como mais consertar. A mulher, do mesmo jeito que ela fala, que ela desfala depois, né? Olha, eu defendendo as mulheres. Então, a maledicência nada mais é do que contaminar a notícia. Aí, o que é que acontece? No momento do desespero, a nossa alma impura não dá conta de resolver as coisas. Jesus estava lá, dormindo, né, no barco. Vocês sabem que o Lago de Genezaré é quase um mar, né? Mar de Tiberíades. Ele é enorme, né? Tem, acho que 20 quilômetros de comprimento, de largura. Mas... às vezes a superfície da água aquece e isso acaba se transformando em tempestades e os barcos afundam. Então estavam lá os discípulos com Jesus dormindo na popa e a tempestade. Aí, Pedro, Senhor, não te preocupas que pereçamos? Aí Jesus só dá uma levantadinha assim e fala, quieto. A tempestade quietou? Parou? Como assim? Então, Pedro, em vez de parar e usar também a sua força mental para acalmar a tempestade, ele foi brigar, dar bronca. Então, às vezes, a nossa mente impura nos impede de enxergar realmente as coisas e manter o controle da situação, porque a gente quer culpar alguém. Quer culpar a mãe, o pai, o vizinho, o chefe, o irmão, o marido, os filhos, o governo, e por aí vai. Estamos sempre culpando o outro pelas nossas limitações. Isso é impureza, né? Aí Jesus vai lá na maior tranquilidade, né, e resolve. Aí eu quero chamar a atenção para a questão da maledicência, porque uma das maiores causas de violência no ambiente de trabalho e uma das maiores causas de afastamento, que tem gerado muitos profissionais a síndrome de burnout e afastamento mesmo, pedido de licença e às vezes até aposentadoria, que estão relacionados às questões de saúde mental, tem a ver com isso aí, ó, com a maledicência. Um toma o lugar do outro e diz que o outro não dá conta de fazer, né? E o outro está lá fazendo do ritmo dele. A maledicência pode ser feita por crianças, jovens, homens e mulheres, viu? Pode, em qualquer idade. Ela provém de equívocos, ou seja, a pessoa tem a mente impura e não entendeu direito e fala o que não deve. Invenção, tem gente que tem mente fértil, deveria ser romancista, só que é livro de terror, né? Imaginação muito fértil, também, imagina, eu pensei que, aí até que explica que fosse tomada, não é focinho de porco, já foi mordido pelo porco, ela já levou um choque, né? E observação, em vez de trabalhar, fica observando o trabalho alheio, né? Aí essa maledicência, olha o resultado dela. Para os zombeteiros, provoca risada, não é isso? Quando alguém usa de maledicência, faz uma piadinha, um comentário negativo. Isso é espírito zombeteiro quando ri dessas coisas, tá? Provoca desconfiança, então dá uma queimadinha no colega assim, ou no familiar, e o outro, quando olha para outra pessoa, já não vê mais com os mesmos olhos, né? Gera raiva, a pessoa fica descontente com o que está fazendo, quer até mudar de país, né, de lugar, gera brigas, e quando a pessoa fica sabendo que o outro fez um comentário
equivocado, inadequado ou maldoso, a pessoa, se for um espírito impuro mesmo, muito terrível, ele vai se vingar. Por causa de quê? De um comentário inadequado. Para que isso? Então, às vezes, a gente tem que pedir a Deus mesmo para cerrar a nossa língua de toda maldade, né? O nosso ouvido de toda calúnia. O próximo. Aí o resultado, ó. Depressão, irritabilidade, hipoglicemia, parece que suga as energias, né? E vai junto, né? Pobre função mental e cognição, não dá conta de resolver as coisas. Problemas digestivos, dores articulares e musculares, fraqueza muscular, alergia. Tem gente que fica alérgico, chega alérgico num determinado local do trabalho e às vezes não é alergia de ácaro nem nada não, é alergia de gente. Conhece alguém assim? Tem, ela só chegar e começa a espirrar. Baixa resistência à infecção, aí começa a ficar sempre doente. Aí está sempre internado, está sempre de atestado, pedindo a Deus para ser internado mesmo, assim, né? Vertigem, fica tonto, né? Desenvolve labirintite, porque o ambiente está tão em desequilíbrio. Fadiga, chega no final do dia, está cansado pelo trabalho? Não, pela impureza dos pensamentos, pela impureza, às vezes, do tipo de comentário que é feito ali naquele ambiente. Cefaleia, né? Que é a dor de cabeça. E a nossa bem conhecida ansiedade, porque a pessoa fica com medo de ser julgada o tempo todo. Então a gente fala, queremos ser puros de coração, mas será que os nossos sentimentos estão sendo simples e verdadeiros, né? Transparentes? As pessoas conseguem conviver conosco? E aí a gente começa a tomar remédio, como se a alteração bioquímica, um comprimido, fosse resolver de uma hora para outra. Não resolve, mas as filas estão imensas atrás dos medicamentos, né? Sendo que a questão, ela é biopsicossocial, ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Uma dor de cabeça pode ter muitas origens, mas ela pode estar relacionada a inúmeros fatores. E todos esses fatores, ó, a questão dos alimentos, da educação, as redes sociais que estão linkadas com o estilo de vida das pessoas. Então, o estilo de vida que eu tenho, as redes sociais que eu faço, eu estou falando do WhatsApp, do Face, não, estou falando daquelas redes que nós tecemos todos os dias e que o Zap, o Face, o Instagram, todas essas formas de comunicação são meros instrumentos que a gente precisa aprender a usar com moderação, né? A questão da educação, se recebeu, se não recebeu, se foi adequada, se não foi adequada. O ambiente de trabalho influencia também no nosso adoecimento. Então, às vezes, nós chegamos aqui em busca de equilíbrio e encontramos esse equilíbrio. E tentamos fazer com que haja essa higienização física, mental e social. Levamos isso também para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para o local onde nós dormimos, né? Levamos essas vibrações boas, levamos também para o nosso ambiente de trabalho, mas às vezes não é fácil. Nós precisamos o tempo todo resgatar isso, porque olha quantos elementos influenciam no nosso dia a dia. Como é que nós vamos conseguir manter uma pureza de pensamento e de sentimento, uma simplicidade, se nós temos tantos desafios, né? Ali nas condições de vida e de trabalho, a questão do emprego, do desemprego, da água, de esgoto, serviços sociais, de saúde, habitação. Então, são todas essas condições que influenciam. Mas nós precisamos saber qual é o foco, quais são os pontos que nós precisamos melhorar para nós adquirirmos essa lucidez suficiente para enxergarmos as coisas como elas são verdadeiramente. E não tomarmos decisões precipitadas em relação aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, no trânsito e em relação a nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo para que o nosso estilo de vida seja mais adequado? Em que idade nós estamos? Quais são os fatores hereditários? E aí, são todos esses elementos aí, ó, da qualidade de vida.
São esses 6 domínios aí, ó. E às vezes um domínio influencia no outro. Por causa de uma dor lá do domínio físico, você vai ficar com baixa autoestima, que é o 6º item do domínio psicológico? Ô, gente, não deixa uma coisa influenciar na outra, né? Por causa de fadiga, de cansaço, a gente pode depois aprofundar nesse aspecto aí. Por causa de fadiga, de cansaço, você vai colocar o item 4 lá, pensamentos negativos. Só porque você chegou um pouquinho mais cansado em casa hoje, você vai tratar mal os familiares, vai chutar o cachorro? Não precisa disso. Então, nós precisamos estudar, usar sim a ideia de Sócrates e compreender quem é que nós somos, quais são as nossas limitações. Se estamos buscando essa pureza de olhar o mundo, de olhar para as pessoas e para as situações como se nós fôssemos crianças, significa se renovar a cada dia, é estar aberto para aprender, não parar de aprender, não parar de estudar. Porque aí nós estudamos o nosso próprio comportamento, a nossa mente, os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que me dificultam no relacionamento do dia a dia? O que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para iluminar aqui a minha caverna, para que eu não fique vendo sombras onde não existem e desenvolvendo uma ansiedade tal que onde eu chego eu abalo as pessoas, ou eu faço comentários medrosos e negativos. Então vamos desenvolver essa simplicidade, essa transparência, esse sentimento puro e verdadeiro. Porque conforme a dica de Jesus, só assim nós conseguiremos enxergar com esses olhos mesmo que nós temos a Deus e enxergar a sua verdade. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz e nos dê pureza de coração. Muita paz.